Para que eu vivo? Qual é a razão da minha existência? Nesse texto, nós vemos Paulo dando uma sequência à sua biografia. Ele fala sobre a sua história, como ele começa no capítulo 1. E Paulo ele não está fazendo isso como a gente tem visto nas últimas semanas, falando sobre ele mesmo a fim de se promover. Paulo, ele estava falando, defendendo o seu apostolado, dizendo que era legítimo, porque como nós aprendemos, muitos falsos mestres estavam primeiramente desqualificando Paulo a fim de desqualificar a sua mensagem. E Paulo ele precisa defender o seu apostolado, porque ao defender o seu apostolado, ele defendia a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. E por que ele defendia o Evangelho? Porque o Evangelho é valioso para Paulo. Como eu disse, como cristãos, nós somos chamados não simplesmente a conhecer o Evangelho, o intelecto, no nosso intelecto, mas também a receber no nosso coração, encarnar o Evangelho. O Evangelho ele precisa ser encarnacional, ele precisa ter um desdobramento prático em tudo o que eu faço. Mas olhando para esse texto, nós vemos que o Evangelho ele também tem que ser defendido. É isso que nós aprendemos aqui. Porque quando falsos mestres tentam atacar o Evangelho, pregando um outro Evangelho, a igreja ela tem a missão de defender o Evangelho. E é interessante que nesses 10 versículos, Paulo ele faz uma defesa em 3 pilares fundamentais do Evangelho. E o primeiro pilar que eu gostaria de destacar, nós podemos achar no versículo de 1 a 5, que é a liberdade. A liberdade do Evangelho. Gálatas 2, de 1 a 5 diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso, em particular, aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos, que haviam se infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por mais um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vocês. Então, ao defender o Evangelho, o apóstolo Paulo começa defendendo a liberdade do Evangelho. A liberdade do Evangelho é um aspecto fundamental para o Evangelho. Paulo começa falando que ele esteve em Jerusalém após 14 anos, por obediência a uma revelação que ele recebeu. E que revelação foi essa? Essa revelação está registrada lá no livro de Atos. Um homem chamado Ágabo, que tinha o dom de profecia, ele prediz uma grande fome que atingiria principalmente a região da Judéia. As igrejas da Judéia eram compostas majoritariamente por judeus convertidos ao Evangelho. E Paulo vai até lá para levar ofertas levantadas pelos crentes das igrejas gentílicas, das igrejas estrangeiras. Paulo ele junta ofertas onde as igrejas gentílicas recolhem para poder ajudar os irmãos crentes judeus que passavam por necessidade. E quando Paulo chega lá, ele não somente leva o recurso financeiro, ele junta os mais influentes da igreja, os que ensinavam, os pastores daquelas igrejas, e expõe o evangelho para eles. E Paulo faz isso por quê? Porque aqueles pastores haviam se esquecido do evangelho, eles estavam pregando um outro evangelho. Paulo está reforçando a mensagem que aqueles irmãos pregavam e que estava sendo fortemente atacada. E Paulo diz que aqueles homens, os falsos crentes, estavam se infiltrando para espionar a liberdade da igreja, a liberdade dos cristãos. E como isso ocorria? A partir desses falsos ensinos, as igrejas da Judéia, que eram majoritariamente judias, de pessoas judias, estavam cedendo a esse discurso da obediência à lei judaica, principalmente a circuncisão, e a minoria gentílica que fazia parte daquelas igrejas,
daquelas igrejas estavam sendo obrigadas a obedecer à lei judaica para serem aceitos na igreja de Cristo. Por isso, a liberdade é um primeiro pilar a respeito do Evangelho que Paulo defende. E é interessante que Paulo ele age de forma muito didática. Ele leva consigo Tito e Barnabé, um grego e um judeu. Tito grego, Barnabé judeu. E a presença de Barnabé e Tito com ele exemplificavam claramente a liberdade que nós temos em Cristo. Homens de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, unidos por um mesmo evangelho. Tito, como grego, não era circuncidado. Barnabé, como judeu, era circuncidado. Porém, ambos, irmãos em Cristo, igualmente crentes, por um único motivo: Jesus. A obra redentora de Jesus na cruz. Então, se defender a liberdade do Evangelho é tão importante, como nós fazemos nos dias de hoje? Paulo ele vai até a Judéia, prega o Evangelho para aqueles líderes, reforça a mensagem. Isso nos ensina que nós devemos pregar o Evangelho regularmente, constantemente. O Evangelho não é só o começo da vida cristã, não é só a mensagem que nos leva à conversão, mas é o todo da vida cristã. Porque quando nós perdemos o Evangelho, nós perdemos tudo. Então ele relembra aqueles irmãos, reforça e leva 2 testemunhas sobre o que significa a liberdade em Cristo, refutando os falsos ensinos de que os gentios convertidos ao Evangelho deveriam naquele momento se circuncidar para serem aceitos por Deus, deveriam aderir à cultura dos crentes judeus. E ele fala, não, são igualmente crentes, um circunciso e outro não. E nos dias de hoje, nós não enfrentamos no nosso contexto o problema da ameaça judaizante, ou pelo menos não deveríamos ter esse problema, embora em muitos círculos evangélicos, ditos evangélicos, é possível ver shofar, celebração de festa judaica, enfim, aqueles movimentos com véu, inspirado em festas judaicas, enfim. Isso não deveria ser um problema. Aí, uma vez que no nosso meio nós não temos esse tipo de problema, como essa verdade se aplica a nós? Como essa ameaça se aplica a nós? Primeiramente, devemos entender que o Evangelho é a doutrina central das Escrituras. Errar na pregação é errar no que é essencial. Não podemos ser ingênuos de achar que todo pregador prega o Evangelho. Porque se isso não acontecia naquela época, no primeiro século da Igreja de Cristo, como não iria acontecer hoje, 2000 anos depois? Sendo assim, o Evangelho tem que ser defendido, não apenas entendido e recebido. Relativizar o Evangelho para agradar a audiência não é um gesto de humildade, mas sim um desprezo pelo que para Deus é central. Da mesma forma, tolerar um falso evangelho por supostos irmãos é um desrespeito para com o próprio Deus. Não é um ato de cordialidade, mas um desrespeito para com o próprio Deus. Então, como a liberdade do Evangelho se infiltra no nosso meio, ela é atacada nos dias atuais? Através do legalismo. Quando o legalismo se infiltra em nosso meio, quando qualquer tipo de acréscimo para a obtenção do favor de Deus é inserido, talvez você identifique claramente alguns contextos do evangelicalismo brasileiro, através de grupos que promovem campanhas de 7 dias disso, 7 dias daquilo, do copo d'água em cima da televisão, da corrente de milagres, do sacrifício. Mas essa ameaça ela pode ser muito mais sutil do que você pode imaginar.
Porque nós podemos definir legalismo como trabalhar em nosso próprio poder, de acordo com as nossas próprias regras, para ganhar o favor de Deus. Os judaizantes, observe, eles não estavam advogando por coisas ruins, mas por coisas, em certo sentido, boas. O problema é que eles estavam rotulando as suas ações de comportamentos corretos com a crença errada. E nós podemos fazer isso também. Podemos rotular como comportamento correto coisas que possuem valor, que são boas, mas com a crença errada. A circuncisão era importante na vida judaica. Além de uma variedade de outras leis estabelecidas por Deus no Antigo Testamento, algumas com finalidades bem específicas, principalmente algumas leis relacionadas à dieta. Como parte da palavra de Deus, nenhuma das leis do Antigo Testamento era ruim em si mesma. Mas as leis se tornaram legalistas quando acompanhadas pela crença de que, ao fazê-las, ao realizar esses atos, pode-se ganhar algum mérito diante de Deus. Hoje, o nosso problema pode não ser a circuncisão ou a lei judaica. Obviamente, no nosso meio, graças a Deus, não é. Mas há uma série de coisas que podemos fazer que caem nessa categoria de comportamento correto com a crença errada. Coisas boas, que possuem valor, mas nós devotamos uma crença errada àquela prática, àquele costume, àquela atitude. Coisas como nossa ideologia política, e eu não estou falando que a nossa crença não vai influenciar nisso, claro que vai, na forma como nós enxergamos o mundo que vivemos. Coisas como a nossa cultura, coisas relacionadas ao nosso estilo de vida. Obras de caridade também têm esse potencial. Lutas por determinadas causas. Ajudar outras pessoas. E até mesmo as nossas tradições denominacionais. Todas essas coisas são boas. Mas quando as fazemos pensando que estamos ganhando o favor de Deus, quando estamos criando cada uma dessas coisas como rótulo para se estender a destra, a mão direita da comunhão a outros irmãos, mediante a observância, não exatamente de alguns princípios, mas de regras que nós criamos, a fim de atender a algumas dessas questões, nós estamos nos tornando legalistas. E todos nós temos essa tendência. Todos somos, de alguma forma, legalistas em recuperação. Todos nascemos com uma natureza pecaminosa, pensando que podemos ganhar o nosso caminho até Deus. E essa mentalidade legalista continua após a nossa conversão, em algum grau. Portanto, as palavras de Paulo devem servir como um aviso para os cristãos sobre aquilo que nós professamos. Devemos fugir do legalismo. Eu não obedeço à lei para conquistar Deus ou para cooperar com a minha salvação. Nós somos cristãos reformados, não cremos em obras cooperando para a nossa salvação. Nós cremos na suficiência da graça, mediante a fé, unicamente em Cristo Jesus. Eu não obedeço à lei para conquistar o favor de Deus, para cooperar com a minha salvação. Eu não obedeço a Deus para cooperar com a salvação dos meus filhos. Ué, mas então tudo que eu faço não tem valor? Como assim? Eu obedeço, ou tento obedecer, porque a nossa obediência sempre será imperfeita. Não se engane. O único que obedeceu perfeitamente foi Cristo. E esse deve ser o nosso paradigma. A nossa meta, mesmo que utópica, porque a gente nunca vai conseguir viver uma vida sem pecado como a de Cristo. Isso não é um desencorajamento
a perseverar na santidade, mas pelo contrário, ela nos livra da culpa e do cansaço, porque quando nós temos uma compreensão correta de quem Cristo é, a gente nunca vai se achar o melhor. O orgulho espiritual nunca vai fazer parte da nossa vida. Porque por mais que a gente viva para Deus, para a glória de Deus, esse objetivo de santidade, tendo Cristo como padrão, será sempre inalcançável. Então eu obedeço ou tento obedecer em tudo a Deus, porque eu fui conquistado e salvo por Deus em Jesus Cristo. A nossa obediência é uma resposta. Essa é a liberdade do Evangelho. Eu não vivo me matando por um desempenho que conquista o Senhor, mas eu vivo adorando ao Senhor, porque mesmo sem merecer, Jesus resolveu me amar, me salvar e me abençoar em toda sorte de bênção nas religiões celestiais. Essa é a dinâmica do Evangelho. E o segundo aspecto que Paulo defende, após a liberdade, é a missão do Evangelho. E nós vemos isso nos versículos 6 a 8, quando ele diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Paulo fala sobre a missão do evangelho. Após falar sobre a liberdade do evangelho, Paulo fala sobre a sua missão. Paulo diz que aqueles de maior influência nada acrescentaram a ele. Pode soar um pouco arrogante por Paulo. Eles nada me acrescentaram. Mas Paulo ele não está desprezando, não está diminuindo o ensino e a importância daqueles homens. Não é um gesto de arrogância. Entenda, Paulo ele está, pelo contrário, enfatizando o ensino daqueles homens. Ele está dizendo que nada foi acrescentado ao evangelho que ele prega. Que tudo que ele prega é exatamente, a mensagem que ele prega é exatamente a mesma mensagem que ele recebeu dos apóstolos. É a mesma mensagem que os apóstolos pregavam e pregam, sem acréscimos e sem subtrações. Paulo foi chamado aos gentios, enquanto Pedro pregou aos judeus. Ambos tinham públicos diferentes, mas uma mesma mensagem. Estilos diferentes, mas diferentes formas de entregar a mensagem, mas nunca mudando o seu conteúdo. Paulo diante do Areópago, em missão, pregando para um público grego. Ele contextualiza a forma de entregar a mensagem de acordo com aqueles homens céticos, pagãos. E o que isso nos ensina? Nos ensina sobre contextualização. E o que é contextualização? É entender a realidade de quem recebe a mensagem e adapta a entrega sem jamais mexer no conteúdo, sem acréscimos e sem subtrações, sem acrescentar nada à obra redentora de Cristo, mas sem subtrair nada da obra redentora de Jesus. Lembrando que o Evangelho é uma boa notícia para uma má notícia. A má notícia de que mesmo diante da bondade de Deus na criação, o homem preferiu se afastar de Deus, e por consequência, desse pecado nós estamos separados de Deus, mortos espiritualmente, e morreremos fisicamente, e consequentemente, eternamente, se não formos salvos por Jesus. Pior, para piorar a má notícia, nós sabemos, através da mensagem do Evangelho, que nada que o homem faça, por sua própria força, é capaz de resolver esse problema. E o próprio Deus avisou isso antes, o homem não foi pego de surpresa. Porque Deus, sendo justo, ele não poderia trair a sua própria lei.
Nós não toleramos juízes injustos. Mas esse mesmo Deus que é justo, também é amor. E Ele resolveu esse problema para nós em Jesus. Vindo até nós, vivendo de forma perfeita, morrendo em nosso lugar. E esse mesmo Jesus que morre, vence a morte no terceiro dia. E quando nós recebemos a Cristo, nós somos aceitos e salvos por Deus pelos méritos de Cristo. Assim como Cristo é crucificado, a nossa velha natureza é crucificada. E assim como Cristo ressuscita, nós ressuscitaremos com Ele e viveremos eternamente com Ele. Essa é a história, de forma muito resumida e simplista, a grande narrativa do Evangelho. Todo o restante são desdobramentos do Evangelho. A forma como eu devo lidar com a minha família é fundamental, mas é uma resposta ao Evangelho. A forma como eu devo me portar em sociedade, a forma como eu devo me vestir, a forma como eu devo falar, o tipo de palavra, a forma como eu devo lidar com os meus negócios. Tudo isso é um desdobramento do Evangelho. É uma resposta ao Evangelho, a essa grande narrativa, a essa boa notícia que vai resolver o problema da má notícia, que toda a humanidade está incluída. Essa é a verdade que não pode ser acrescentada nem subtraída. Por exemplo, na missão, muitos tentam subtrair, por exemplo, a má notícia. É muito melhor você entregar uma mensagem que só tem boa notícia e subtrair a má notícia. Só que você não fala sobre pecado. Aí tem uma pegadinha, uma forma mais soft de tirar o pecado. Você dá um nome mais leve, mas não fala sobre pecado. Condenação eterna, morte eterna, esquece. Mas subtrair a má notícia é perder o Evangelho. Da mesma forma, adicionar mais alguma coisa sobre é Jesus, mas se você não fizer determinada coisa, não valeu de nada. É também perder o Evangelho. É interessante que muitos fazem o seguinte, fazem apelos. E você só conta boas notícias. Você fala, aceite a Jesus para ter uma vida extraordinária, para viver o melhor que ainda está por vir. Tenha uma vida sensacional e você veio para vencer. Ah, não, mas isso daí é uma forma de me fazer de fraco, e, enfim, e se dá um monte de desculpa. Aí depois, a pessoa cai numa pegadinha. Ela percebe que ela recebeu uma boa notícia, ela aceitou esse evangelho, mas ela não sabia da má notícia que vinha antes. Então não houve arrependimento. É igual, você gosta de comprar um produto, que depois que você compra, após uma grande campanha de marketing, você descobre que tem um problema grave com aquilo ali, que estavam naquelas letras miúdas que você não leu, e você se sente um trouxa. Eu lembro que eu tive um carro, que ele tinha um câmbio, o carro era maravilhoso, só que o câmbio dele, ele não serve para quem mora no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Você fica em qualquer engarrafamento, ele esquenta e trava. Eu lembro que teve uma viagem que a liderança da igreja fez para Teresópolis, a gente fez um pequeno retiro, teve um acidente na subida da Serra de Teresópolis, engarrafamento. Meu carro ficou com o câmbio travado, subindo a serra. Depois fui para Itajubá, na Serra das Araras, mesma coisa, um acidente, o caminhão travou. Você lê sobre o carro é uma maravilha, mas ninguém te conta sobre o câmbio, isso daí se descobre depois. A má notícia é a pegadinha. Imagine só o Evangelho subtraído. Sobretudo, a má notícia, porque uma hipercontextualização, uma contextualização feita de forma errada, que não é contextualização, é você deixar o Evangelho mais palatável, para que todos aceitem, sem a necessidade de arrependimento. E é interessante porque a contextualização é algo tão fundamental, e a gente vê na Bíblia, que Paulo age diferente com Tito e Timóteo sobre o mesmo tema. O que ele faz com Tito ao ir da Judéia? Ele fala, Tito, vamos lá, você não é circuncidado, Barnabé vai, ele é circuncidado, e a gente vai ver um grego e um judeu, ambos crentes, de contextos diferentes, e vamos ver a liberdade. Em outra ocasião, com Timóteo, em uma viagem missionária, Paulo, ele precisa levar consigo Timóteo. Só que Timóteo era filho de uma mãe judia com um pai
grego. E Timóteo não se circuncidou, ele não seguiu a tradição da sua mãe, mas do seu pai. Um pouco antes dessa viagem, houve o Concílio de Jerusalém, que foi debatido esse tema. Segundo a maioria dos comentaristas, foi após Paulo escrever essas palavras aos Gálatas, porque já era uma doutrina extraída das Escrituras, mas a igreja se reuniu e fechou um concílio que não era necessário não-judeus, não circuncidados, se circuncidarem simplesmente porque se converteram, porque aquilo não possuía valor espiritual nenhum, era uma prática da velha aliança. Só que por essa questão do casamento misto da sua mãe, e eles não estavam indo falar a crentes, mas uma viagem missionária para converter, levar o evangelho para judeus, o que Paulo faz? Timóteo, você vai ser missionário. Você vai chegar lá, as pessoas vão fechar o coração para ouvir, não vão dar crédito ao que você fala. Por quê? Porque eles vão, sabendo que você é filho de uma mãe judia e você não se circuncidou, eles vão esquecer de você e vão olhar para o pecado, segundo a lei judaica, da sua mãe, de ter casado com um gentio. Mas ainda assim, eles acham que você deveria ter se circuncidado. Então, isso ia criar um bloqueio e não interessa o que você fosse falar. Nós não teríamos uma ponte ao coração dos ouvintes. E o que Paulo faz? Isso não tem valor espiritual nenhum, não faz mal, pelo contrário. Faz até bem, então vamos circuncidar, mesmo depois de adulto. Timóteo passa por uma experiência que é feita com bebês, mesmo já no início da sua vida adulta, a fim de eliminar uma barreira missionária. Foi uma contextualização. Eu lembro que no ano passado, em novembro, indo para Moçambique, eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes lá, e eu conversei com o Igor Miguel, que já foi lá várias vezes, e com os pastores locais, para entender termos, embora seja o mesmo idioma, mas são bem diferentes em alguns aspectos, que eu poderia falar ou não. Porque eu poderia falar alguma coisa que soasse ofensivo para eles, e eu construiria ali uma barreira para a comunicação. Eu construiria um muro no coração, ao invés de criar uma ponte ao coração dos ouvintes. Como isso se aplica hoje? Fuja dos extremos. Primeiro, fuja dessa hipercontextualização que está tão na moda no evangelicalismo brasileiro. Que é essa hipercontextualização que altera a mensagem para agradar os ouvintes, para tornar mais palatável ao homem moderno. Por exemplo, subtrair a realidade do pecado, como eu disse, para não tornar ofensiva ao pecador, que precisa de arrependimento. Às vezes, não negando diretamente, mas mudando a palavra pecado por um sinônimo muito mais leve, dando a entender que não é algo tão grave assim. Da mesma forma, não alertando sobre a realidade da morte eterna. E como se faz isso? Oferecendo simplesmente um evangelho que promete uma vida abundante aqui na terra e nada mais. Para muitos, o desafio é subtrair os milagres da palavra de Deus. Por quê? Para não desagradar o homem cético e racional da pós-modernidade. Mas, por outro lado, nós vemos aqueles que nunca contextualizam, que não toleram qualquer adaptação, não toleram qualquer contextualização na entrega da mensagem. Usam a mesma roupa, o mesmo vocabulário, independente do contexto, da cultura. Usa termos que em uma conversa normal ele não usaria. Ou pelo menos, usam termos que as pessoas, seus ouvintes, nunca usariam em uma conversa comum. O próprio apóstolo Paulo fala que ele não usou da eloquência, ele faz um apelo à simplicidade, para que todos entendam. Mas esses que não contextualizam, eles estão mais preocupados a se identificar com algo que eles admiram no passado, do que com o seu campo missionário do presente. Eles estão fazendo algo que nem mesmo Jesus, em seu ministério terreno, fez. Isso aponta para dois problemas. Eu não estou desprezando o valor da tradição, nada disso, pelo contrário. Eu estou falando de nunca se preocupar com o ouvinte e, a partir disso, perder oportunidades para a pregação, deixando de criar pontes ao coração dos ouvintes,
Quando fazemos isso, perdemos a missão. Logo, defender o Evangelho é defender a sua missão. O Evangelho existe com um propósito missional. E preservar o seu conteúdo é fundamental. Mas nós podemos fazer isso sem ignorar o aspecto missional, e quando fazemos isso, nós inutilizamos. Nós precisamos nos preocupar em nos aproximar do mundo dos ouvintes. Caso contrário, nós nos tornamos legalistas. Porque quando não fazemos isso, nós estamos comunicando o seguinte: se eles não se conformarem primeiramente às nossas tradições humanas, às nossas ideologias, ao nosso estilo de vida, às nossas preferências culturais e até mesmo denominacionais, eles não serão aceitos por Deus. Todo o conselho de Deus são como tijolos, que devem nos levar primeiramente a construir um alicerce para tudo na nossa vida, para que a gente, a partir dessa base do Evangelho, construa tudo na nossa vida. Mas esses mesmos tijolos que constroem a base, eles continuam numa outra obra. Existe mais uma edificação. E por vezes nós pegamos esses tijolos e construímos muros, enquanto Deus nos manda construir pontes. Esses dois extremos não são bíblicos. Jesus é o maior exemplo de contextualização. Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, sendo todo-poderoso, demonstrou fraqueza. Ele, sendo rico, se fez pobre, mas nunca relativizou a sua mensagem. Ele sempre pregou arrependimento, ele sempre confrontou pecadores. No seu ministério, ensinou com eloquência aos mais sábios do seu tempo, mas também falou de forma simples a homens simples, pescadores, homens que viviam numa realidade de pesca. Falou sobre a agricultura para homens que viviam na realidade da agricultura. Usou pontes com uma mulher com sede que retirava água, a pecadora que retirava água no poço. Existem várias formas de evangelização, mas só existe um evangelho. Existem várias formas de você comunicar o evangelho, mas o evangelho só existe um. Os dois extremos, que são perigosos, mudam o evangelho e não a embalagem, a forma de comunicar, o tipo de linguajar, o contexto de horário, o contexto, a cultura, observar a cultura. E outros que não, que preservam uma cultura simplesmente por tradição, que até é boa, mas atribui àquilo uma crença errada, mesmo que não faça sentido nenhum para aqueles que são alvo da missão. Por último, Paulo faz a defesa do terceiro e último pilar que nós vemos nesses 10 versículos, que é a unidade. Gálatas 2, 9 e 10, ele diz: e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que lembrássemos dos pobres, que também me esforcei por fazer. Paulo encerra falando de um aspecto fundamental para o Evangelho, a unidade, mesmo em meio à diversidade. A partir da compreensão da graça, Tiago, Cefas e João estenderam a mão direita, a destra da comunhão a Paulo e Barnabé, para que o ministério deles fosse eficaz para os gentios, assim como eles foram eficazes para os judeus. Depois eles fazem uma outra recomendação relacionada à unidade do Evangelho. Lembre-se dos pobres. O pastor Tim Keller, comentando esse trecho, diz que esse apelo é feito por duas motivações. Uma motivação particular e uma motivação geral. A motivação particular era a situação difícil dos irmãos da Judéia, conforme mencionamos no início. A motivação geral é que, assim, o cuidado com os pobres é uma ênfase constante nas Escrituras. Isso não é uma pauta ideológica. Embora muitas ideologias tentem sequestrar essa pauta, e erroneamente nós, como cristãos, por vezes, por medo de associação ideológica, ignoramos ou até mesmo combatemos esse tema, que foi sequestrado por muitas ideologias, mas é uma pauta constante na palavra de Deus. Um desdobramento do Evangelho, ele não é o Evangelho. Aí nós precisamos nos perguntar, diante dessas tentações, a quem nós temos sido mais fiéis? Jesus é a perfeita ilustração do cuidado com os pobres.
Ele abandona o seu trono de glória para viver com pobres pecadores. Ele abandonou a adoração dos anjos para ser crucificado para a salvação dos falidos espiritualmente. Em outras palavras, Paulo está defendendo a unidade do Evangelho a partir do que é essencial em sua missão. Da mesma forma, demonstramos de forma prática essa unidade de forma financeira também. Fazemos isso localmente e globalmente. Sim, a generosidade e a fidelidade na mordomia financeira do crente e das igrejas é uma expressão da unidade no Evangelho. Como a própria palavra de Deus orienta, todos contribuem proporcionalmente com a sua realidade, para que toda igreja seja edificada localmente e também cuide daqueles que estão em outros lugares e não conseguem se manter, mas que são unidas naquilo que é essencial. Eu não estou falando de expansão de igrejas, como vemos hoje em dia, por franquias. Supostas denominações que criam uma marca, um case de sucesso, mas não são comprometidas com a expansão do reino de Deus, investindo numa diversidade de igrejas que são unidas naquilo que é essencial. E como nós defendemos a unidade do Evangelho? Primeiramente, sendo generosos, entendendo que somos parte de uma comunidade que se une em torno de uma mensagem e de uma missão. E ao fazermos parte disso, cada um de nós é um cooperador. E isso inclui a questão, o compromisso financeiro. Mas a unidade também a partir do acolhimento, sendo acolhedores. Recebendo pessoas de culturas e histórias diferentes, uma vez que somos unidos por algo maior. E na mesma proporção que compreendemos a nossa unidade com Deus em Jesus Cristo, devemos estender a mão direita da comunhão a todos a que Deus igualmente salvou. Mesmo que essa pessoa venha de uma cultura diferente da nossa, mesmo que ele tenha uma história diferente da nossa. Aí eu te pergunto, a quem você tem estendido a destra da comunhão? O que tem sido o balizador das suas relações? Eu não estou falando que a amizade com não crentes, por crentes, ela é inválida, pelo contrário. É importante para o nosso engajamento missional, estilo de vida missional. Mas quem você tem estendido como o termo que é usado, a mão direita, a destra da comunhão? São preferências pessoais? A sua classe social? As pessoas que moram perto de você? O seu networking? Pessoas que compõem qualquer outro tipo de comunidade que você frequenta por associação, por algum tipo de interesse? Essa é uma pergunta que deve ser feita para nós, uma vez que a unidade no Evangelho é algo caro. Outra forma, investindo em missões. Uma igreja demonstra a unidade, defende a unidade do Evangelho sendo uma igreja missionária. Eu amo fazer parte, não quero vender sardinha aqui, mas fazer parte, que nossa igreja faça parte da Atos 29 por isso. Que nós temos a oportunidade, o privilégio de investir em igrejas diferentes, de tradições diferentes, mas que são unidas naquilo que é essencial. Que tem uma boa teologia, que existem distintivos doutrinários sólidos, que estão alinhados com aquilo que é essencial do Evangelho, mas que são diversas em suas tradições, em seus contextos, em denominações, mas que são centradas no Evangelho, que estão preocupadas com o Evangelho, que não estão preocupadas, primeiramente, antes de tudo, se eu vou ter comunhão ou não, se a igreja tem classe infantil, se não tem, se o louvor é mais contemporâneo ou é mais antigo. Não é isso. Isso são desdobramentos que se aplicam a cada uma das realidades. Investimos em igrejas, em outras culturas, em outros países, que vão ter liturgias sem ferir nenhum princípio bíblico, mas bem diferentes da nossa, porque de alguma forma refletem a cultura daquele povo. Porque estamos unidos naquilo que é essencial. Outra forma também, devemos sempre nos lembrar dos mais pobres. Porque devemos estender a mão aos mais necessitados. Porque a nossa oferta é uma ilustração do Evangelho. Ela não é o Evangelho, mas é uma ilustração do Evangelho.
O pão que nós damos não é o Evangelho, mas o pão que nós doamos aponta para o pão que desceu do céu para nos salvar. Gostaria de concluir dizendo o seguinte: quando nós refletimos sobre a defesa apaixonada de Paulo pelo Evangelho, aqui em Gálatas 2, de 1 a 10, nós somos considerados a considerar o valor inestimável da liberdade, da missão e da unidade que nós temos em Cristo. Paulo, inspirado por um compromisso inabalável com a verdade do Evangelho, nos mostra que defender aquilo que valorizamos não é apenas uma escolha, mas um imperativo para todo cristão. A liberdade que temos em Cristo não é uma licença jamais para a complacência, para a libertinagem, mas sim um chamado para vivermos de maneira autêntica e transformadora pelo Espírito de Deus, longe das cadeias do legalismo, mas para a glória de Deus. A missão do Evangelho, confiada a cada um de nós, exige uma proclamação fiel e uma contextualização cuidadosa, para que a mensagem da cruz ressoe em cada coração, nas diferentes culturas. E às vezes a cultura não vai ser geográfica, cultural, mas geracional. Tenta alguém de 40 anos conversar com alguém de 20, é outra cultura, mesmo sendo da mesma cidade. A unidade do corpo de Cristo, em sua gloriosa diversidade, é um testemunho poderoso do amor de Deus, nos convocando, nos chamando para estender a mão da comunhão a todo tipo de pessoa que se converte a Cristo, sem exceção. Mas como aplicamos essas verdades nas nossas vidas hoje? Primeiro, nós precisamos ter a compreensão que somos, de alguma forma, Deus nos confiou a tarefa de sermos guardiões do tesouro do Evangelho. Isso significa viver de uma forma que reflita a graça de Deus e a verdade de Cristo, investindo o nosso tempo, nossos recursos e os nossos talentos na obra de Deus. Significa também estar pronto para defender a verdade do Evangelho, não apenas com palavras, mas através de uma fé genuína e ações que demonstram o amor de Cristo a todos que estão ao nosso redor. Defender o Evangelho é, em última análise, viver em Deus e para Deus. É mostrar ao mundo que o que temos em Cristo é tão precioso que dedicamos as nossas vidas a Ele. Portanto, meu irmão e minha irmã, que eu e você possamos, como Paulo, sermos inabaláveis em nossa defesa do Evangelho, pois ao fazê-lo, não estamos apenas protegendo uma doutrina qualquer, mas estamos assegurando que a esperança viva de Jesus Cristo continue transformando corações e vidas em todo o mundo. Que eu e você sejamos fortalecidos na missão de levar adiante o Evangelho da liberdade, o Evangelho da missão e da unidade para a glória de Deus Pai, através do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, porque fomos salvos, fomos capturados, Senhor Deus, pelo Teu amor. Não permita, Senhor, que venhamos acrescentar ou subtrair nada à Sua obra redentora em Jesus Cristo na cruz por nós. Se porventura há pessoas aqui que haviam lutando com suas próprias forças, imaginando que a partir do seu desempenho poderiam obter o seu favor, que esse pensamento venha cair por terra e que nessa noite ela possa compreender que somente em Cristo podemos ser aceitos por Ti. Somente através daquele que não pecou nós podemos ser salvos. Somente através daquele que morreu por nós nós poderemos viver eternamente. Que o Senhor possa abrir nossos corações e mentes para essa verdade. Fortalecer nós, cristãos, a tentação da mentalidade legalista que nos cerca e destruir o engano do pecado naqueles que ainda não se encontraram com a Tua graça. Que o Senhor possa fazer a obra em nossos corações e que possamos responder com fé a essa palavra que nós ouvimos nessa noite. No nome de Jesus. Amém.